Bri, estamos gravando agora, tá, queridos? A gente sempre ora, né, pede ao Senhor que libere algo sobrenatural sobre as nossas vidas, mas eu realmente entendo que foi além do que pedimos ou pensamos, não é verdade? É essa conferência Barzilai, esse momento profético que nós conhecemos ali, o lugar da torre, né? Foi um tal de dar carro aqui, dar carro ali. Coisa linda, Jesus. Gente, estou aleluiada e sei que todos estão também. Foi realmente tremendo, foi maravilhoso tudo que Deus derramou sobre as nossas vidas, lá naquele lugar. E sei que nós trouxemos, né, para as nossas casas, para os nossos ministérios, e estamos aí debaixo desse fogo santo que está se espalhando, né, por toda a nação brasileira. Shalom, pastor Toninho, bem-vindo. Deus abençoe. Glória a Shalom, Deus. shalom para todos. Shalom. Vou ficar só na observação. Eu estou meio gripado, com a Ah, é? garganta inflamada. Tá bom. Graças a Deus que aconteceu quando eu estava vindo, né, para casa. Então, eu pude aproveitar o máximo lá dessa bênção, desse céu que desceu sobre nós naquele lugar lá. É verdade. Que bom, né, pastor? Glórias a Deus. Glórias a Deus, o senhor ficou bem lá, não foi acometido de nenhuma enfermidade, né? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Todos chegaram bem. Ah, Chegamos muito bem mesmo, chegamos, graças a Deus. aleluia, aleluia. Só fica Glórias. saudade, né? Porque, na verdade, a gente fica assim, igual nós chegamos aqui a trabalhar e falamos assim, ai, amor, queria tanto ter ficado mais um dia. Aí, de um dia, quer ficar mais um dia, quer ficar mais um dia. Aí, Vocês vieram quando? Que dia que vocês saíram de lá? nós chegamos aqui ontem, era... Que hora, meu bem? Quase 6 horas da tarde ontem. Ah, tá. E nós saímos, na terça-feira, eram as 8 horas da manhã, por aí. Ah, entendi, tá certo. A gente não conseguiu se encontrar novamente, né? A Irã já quer morar em Cabralha. Oh, meu Deus, que vontade que dá mesmo, viu? E Né? realmente dá vontade mesmo. Gente, que lugar mais maravilhoso, maravilhoso. Além do lugar ser maravilhoso, sabendo o significado que tem Cabralha, a gente tem mais vontade de ir para lá mesmo. Quem sabe a gente não compra um terreno juntos e montamos uma comunidade. Amém. Vou montar o condomínio lá. Amém, o condomínio, oh, glória. Aí a Vamos pastora montar Rafaela um já está. condomínio e vamos colocar Terra Santa. Eita, glória. Aleluia. Assim seja. É isso aí, tirando que temos a torre à nossa disposição. Exatamente. Meu Deus. Oh, Pastora também... Mira, vai falando aí, então, que eu vou ficar daqui ouvindo, tá bom? Tá bom, pastor. Tá bom. Deus abençoe, Beijo tá? no coração da senhora. Eu te amo, Amém. viu? Também te amo, meu querido. Deus abençoe. Obrigada pelo amor, pelo carinho. Totalmente recíproco. Viu? Amo vocês. Shalom, Ângela. Boa noite, querida. Ângela Filhona aqui do nosso ministério. Saudade. Amém, amados? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa mentoria. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui a Lauriane, o Ronaldo. Eu esqueci o nome da tua esposa, Ronaldo. Tá fechado. Tatiana. Ai, a Tatiana. Seja bem-vinda também, Tatiana, viu? Muito bom ter você com a gente também. São os filhos, né? Alguns dos filhos dos pastores Toninho e Valéria. Amém? Pai, nós queremos te dar toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, Senhor, sejam a ti. Tu és digno, Senhor, de, de exaltação, porque tu és soberano, Pai, tu és o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Paizinho, a quem nós amamos, a quem
nós servimos, a quem nós temos o privilégio de sermos teus filhos, Pai. Obrigada por esse tão grande amor que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Obrigada por essa família maravilhosa na qual pertencemos. Obrigada por tudo que vivemos neste final de semana, lá em Santa Cruz Cabralha, lá no Congresso Barzilai, com a Torre de Intercessão, com os nossos pais espirituais, os apóstolos Joelson e Josiene, ali com o pastor Kadoshi, pastora Nayana, com todo aquele povo reunido em teu nome. Ah, Pai, quantas bênçãos nós recebemos. E nós queremos te agradecer aqui em comunhão, em unidade, por esse tempo precioso que estivemos juntos e fomos ali ativados e fomos restaurados e recebemos, ó Deus, os nossos despojos. Estamos aqui, Senhor, felizes. Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta mentoria, tudo aquilo que precisamos aprender, que o Senhor nos dê entendimento e revelação da Tua palavra. Obrigada por cada um que já entrou, por aqueles irmãos que já justificaram, Senhor, a ausência, o caso da Alice, da missionária Kátia, da Patrícia. Eu coloco diante do Senhor a vida do Walter em si, que não está muito bem, que é o esposo da Patrícia, que em nome de Jesus, que ele seja totalmente curado, restaurado de toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Bom, então nós estamos estudando esse livro chamado Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial. E nós sabemos, né, que a escatologia, ela estuda, né, sobre o assunto do final dos tempos, né, dos finais dos tempos. E aqui esse livro aborda, né, os escritores abordam, na verdade, que uma grande parte das profecias liberadas, né, ditas por Jesus, profetizadas por Jesus em Mateus capítulo 24, já aconteceram. Nós fomos doutrinados, eu creio que todos nós aqui, que viemos de igrejas tradicionais, fomos doutrinados a entender que Mateus 24 e o livro do Apocalipse são profecias que vão acontecer no futuro. Porém, essa abordagem, esse ensinamento dessa escatologia vitoriosa, que é o tema do livro, aborda e entende a visão preterista parcial. Por quê? Porque preterista fala do futuro, né? Não, do passado. Então, de que seja bem-vindo também, Rubens, Deus abençoe. Preterista fala do passado, parcial por quê? Preterista parcial porque fala de que algumas, então, dessas profecias de Mateus 24 já aconteceram ali quando Jesus determinou que aconteceria naquela geração. Então, parcial porque algumas já aconteceram e outras vão acontecer, como também as profecias do Apocalipse, tá bom? Nesse momento, nós estamos estudando sobre Mateus 24. Então, os escritores deste livro, ao qual nós estamos estudando, eles entenderam, né? E nós aqui já fizemos alguns estudos, depois eu convido os irmãos que estão começando agora, né, que possam depois pegar as gravações, eu vou repostar no grupo, tá bom? Por isso que nós estamos gravando, o apóstolo Joelson pediu para que nós gravássemos essa mentoria, para que ficasse registrada também como forma de ensino, e também pudesse facilitar os irmãos que não podem estar com a gente nesse horário, né? Muitos têm compromissos em suas igrejas, e fazem alguns cursos, então ficando gravado, dá oportunidade a todos de, quando não estiverem aqui no presencial, no online, poderem assistir depois. Então, essa visão, nós também, como Ministério Zoe, né, nós também, debaixo da cobertura dos nossos apóstolos, Joelson e Josiene, nós também cremos, estamos aprendendo a entender e crendo
que realmente, como foi descrito aqui, como já estudamos, várias e várias profecias já aconteceram naquela geração, onde Jesus estava ali liberando as palavras proféticas. Muitas ainda vão acontecer, mas várias já aconteceram. Então, por isso que é visão preterista parcial. Algumas profecias já aconteceram e outras ainda vão acontecer. Então, isso já traz para nós aí um embate bastante interessante, porque acaba sendo uma desconstrução, né, do que nós aprendemos, que a gente sempre pensou. A gente vai ler aqui o texto do capítulo 24, até para a gente se situar mais um pouco, os irmãos que estão começando, a gente também lê um pouquinho, lê sobre ele, né? A gente está passando, então, por essa desconstrução, né, do ensino que nós recebemos para este ensino revelado na palavra, e que, porque fomos doutrinados de uma forma, a gente lia de uma forma já induzida, né, a pensar de que tudo é para o futuro, quando, na verdade, muitas profecias aconteceram 70 anos depois de Cristo, porque quando Jesus fala no texto sobre veriam naquela geração, muitos veriam profecias ali que Jesus estava liberando naquela geração, ou seja, uma geração, ela fala de 40 anos, né? Shalom, Júnior querido, boa noite. Fala sobre 40 anos, então muitas coisas já aconteceram. E quando se fala de escatologia vitoriosa, também tem a ver com o fato de que no passado também, principalmente durante o período da Primeira Guerra Mundial, os habitantes ali da Europa, eles começaram a adotar uma visão negativa do mundo, né? A Primeira Guerra Mundial trouxe uma falta de esperança, na verdade trouxe uma desesperança para os europeus, que contagiou também todas as nações. E aí também, na sequência, cidadãos dos Estados Unidos vivenciaram essa mesma falta de esperança, né? Após a guerra, durante a Depressão, a Segunda Guerra Mundial e também a Guerra do Vietnã. Aí a gente leu sobre isso, né? Que aquela Bíblia Scofield, a Bíblia de referência Scofield, que foi publicada pela primeira vez em 1909, né? Ela trouxe esse pensamento de uma igreja, né? De uma escatologia futurista, ou seja, futurista porque então subentendia que esses textos, né, que o livro do Apocalipse e Mateus 24 são livro profético e capítulo profético que diz respeito ao futuro. Então, essa Bíblia trouxe esse ensinamento, né, com os seus estudos, uma Bíblia de estudo trouxe essa visão futurista, né, de que essas profecias iriam acontecer no futuro. E por causa desse ensino dessa Bíblia, é que foi lançado também aquela série, né, primeiro como livro, depois como filmes, chamados Deixados para Trás. Vocês devem lembrar, né, que foi uma febre, né, foi uma febre esse livro, e depois os filmes Deixados para Trás, que traziam uma aflição, um medo sobre os cristãos, né, de serem deixados para trás, trazendo os finais dos tempos como um momento de derrota ou de medo para a igreja, né? Então, um será deixado, outro será levado, quem estiver no campo, um será deixado, outro será levado, o casal que estiver dormindo, um será deixado, outro será levado. Aí tinha aquela conversa, meu Deus, quem que vai ser deixado? O homem, o marido ou a mulher, né? Então, isso trouxe um certo receio para a igreja do Senhor. Mas, desde que entramos para esse ministério, né, o apóstolo Joelson tem nos reposicionado a respeito de nós entendermos a escatologia vitoriosa. O que é a escatologia vitoriosa? Sim, nós sabemos que Jesus vai voltar,
e ansiamos por esse momento, mas nós não paralisamos a nossa vida, né? Nós não paralisamos a nossa vida esperando Jesus voltar. Porque da forma que nós entendemos no passado, que fomos doutrinados, então a gente se descomprometia, na verdade, com o mundo que nós vivemos. Nós somos cristãos, já somos convertidos, né? O crente 3S, salvo, o crente salvo, sentado e satisfeito, né? Então, sou membro de uma igreja, sirvo ao Senhor, né? Tenho lá os meus pastores. Tá bom, pastora Fran, você avisou, minha linda, um beijo. Deus te abençoe, viu? Até mais. Então, nós tínhamos um comportamento que nos tornavam pessoas, né, cristãos, alheios às responsabilidades que nós temos neste mundo aqui. Então, eu pelo menos também pensei muito assim, crente e política não se misturam, né? Não tem nada a ver crente e política se misturar. Mas o Senhor tem nos trazido o entendimento, esta revelação, de que sim, como cristãos, o Senhor nos chamou, nos convocou a sermos representantes do reino dele na terra. E sermos representantes do reino de Deus na terra nos faz príncipes e princesas, né? Como aprendemos e absorvemos de forma tão intensa nesse final de semana, né? Realmente isso foi gravado nas tábuas do nosso coração, que somos príncipes e princesas do Senhor. Então, nós representamos o reino de Deus. Então, nós somos convocados a assumir posição de governo em todas as esferas da sociedade, né? Nos 7 montes da sociedade, inclusive também da política, do governo, né? O Senhor nos chamou para governar, o Senhor não nos chamou para sermos meros espectadores, deixarmos que outras pessoas decidam sobre nós. Então, o Senhor tem convocado, tem trazido esse entendimento à igreja dele, à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, que nós precisamos, sim, nos posicionar neste mundo e manifestarmos o reino de Deus na nossa casa, né, no monte da família, da educação, da mídia, da religião, né, do governo, das artes, acho que faltou um aí, que eu esqueci, mas, enfim, nós precisamos assumir posição de governo. O Senhor conta conosco para isso, para que onde estivermos plantados, nós possamos manifestar o reino de Deus, nós possamos atrair mais pessoas para dentro desse reino através de Jesus, de Yeshua HaMashiach, né? Então, ao invés de ficarmos parados, como o apóstolo sempre dá um exemplo, não vou fazer faculdade porque Jesus está voltando. Esses dias, a Lídia aqui é testemunha, né? Nós somos tias, não vou citar o nome de uma sobrinha nossa, que é crente, que é pastora, é uma bênção, mas ela falou exatamente isso. É gostoso reformar casa, mas eu não vou ficar reformando casa, porque Jesus está voltando. Né? Aí a gente ficou assim, falei, meu Deus, não é assim. Shalom, pastora Ana, boa noite, minha querida. Deus abençoe, seja bem-vinda. Né? Então, isso doeu no nosso coração, ela ter dito isso. Mas não era o momento da gente conversar com ela sobre isso, né? Então, assim, ao invés de nós ficarmos parados esperando Jesus voltar, que certamente ele voltará, não sabemos quando ele voltará, mas ele voltará, nós precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir o propósito, né, ao qual Deus estabeleceu para a sua igreja. Boa noite, amada. Né, o Senhor Jesus, antes de subir, ele liberou sobre nós da sua autoridade. Ele deu sobre a igreja, né, sobre os seus discípulos, a sua autoridade. Ele falou, libero sobre vocês a autoridade, vocês em meu nome vão curar, vão expulsar demônios, né, vão operar maravilhas, vão pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal lhes sobrevirá. Né? E ele dá uma comissão para nós,
né, um comissionamento, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse id, né, na verdade, dentro de um estudo aí, ele está, o original está no gerúndio, é assim, enquanto vocês vão indo, enquanto vocês vão vivendo, vocês vão pregando o evangelho a toda criatura. Ou seja, isso precisa fazer parte da nossa vida. Então, esse entendimento nos faz crer numa escatologia vitoriosa, não numa escatologia do medo, não no final dos tempos de medo, né, de pavor, será que eu vou subir, será que eu vou ficar? Não, se nós estamos nos alinhando a cada dia aos propósitos do Senhor, se nós como igreja estamos buscando santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, se nós estamos fazendo o caminho da Techuvá, que é o caminho de volta aos princípios da palavra, vivendo os seus princípios de forma integral, né, de forma plena, em obediência ao Senhor, então nós não precisamos temer, mas precisamos seguir fazendo a vontade do Senhor, né? Então, tudo isso tem a ver com a escatologia vitoriosa. É saber que Jesus, quando vier, nós vamos reinar com ele, aqui na terra. Nós vamos reinar com Jesus. E que Satanás não vai ter domínio sobre a terra, né? Porque Jesus, ele já está condenado, na verdade, Satanás já está condenado, já está julgado, condenado, né? Então, Jesus virá reinar e nós, como igreja do Senhor, reinaremos com ele. Amém? Isso muda bastante a nossa perspectiva e o nosso relacionamento, primeiramente com Deus, e segundo, uns com os outros, como o corpo de Cristo, e em terceiro, com o nosso próximo, né? Porque nós precisamos deixar aqui um legado de filhos e filhas de Deus, de reinos, de reis e sacerdotes, de príncipes e de princesas que somos, nos envolvendo, assumindo a nossa posição. Então, a visão vitoriosa, o nome dela teológico tem a ver com a preterista parcial, como eu já expliquei, parte, né, das profecias de Mateus 24 já aconteceram, parte vão acontecer. Então, parte aconteceram no passado, parte no futuro, assim como também o livro do Apocalipse. Agora, a visão futurista, que é a visão mais popular, a qual nós também aprendemos no passado, não, todas essas profecias vão acontecer no futuro e não agora, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, depois eu convido aos irmãos, ok, a lerem, assistirem, né, as outras lives, porque daí vai ter um entendimento mais amplo, tá? Então, eu quero ler aqui com vocês o Mateus 24. A gente hoje vai seguir da página 54 em diante, até onde der. Eu tinha posto até 64, mas vamos ver se será possível. Então, eu vou começar a ler aqui, e a gente vai fazendo alguns parênteses, tá bom? Só para dar uma relembrada e para situar os irmãos que estão começando hoje. Vamos lá, Mateus capítulo 24, né? Lembrando que no capítulo 23, depois eu convido os irmãos a lerem também, Jesus está chamando a atenção aos fariseus, né? Aos doutores da lei, que ficavam ali atrás de Jesus, querendo pegá-lo em alguma contradição, querendo acusar Jesus de qualquer situação, de qualquer palavra dita por ele, de qualquer atitude. Então, Jesus vai ali profetizando que virá um juízo sobre o povo judeu, virá um juízo sobre Jerusalém. Então, o capítulo 23, Jesus vai dizendo que vai haver um juízo sobre aqueles que iriam crucificá-lo, né? E sobre aqueles que estavam perseguindo Jesus, tá? Então, depois vocês também leiam esse capítulo, porque ele é muito importante para esse entendimento. Então, no capítulo 24,
Diz assim: então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estais vendo todas estas coisas? Com toda a certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então, essa introdução, esse primeiro capítulo aqui, que nós estamos estudando nesse livro, ele aborda essas 3 perguntas, tá? Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, quando Jesus disse: ó, estás vendo que todas essas coisas, com toda certeza, vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Então, eles estão perguntando, fazendo 3 perguntas. Quando essas coisas ocorrerão? Qual o sinal da tua vinda e o final dos tempos, né? E ele vai seguindo, Jesus vai seguindo. Jesus, então, lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão no meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. E assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca jamais haverá. E se aqueles dias não tiverem sido abreviados, nenhuma carne, Shalom, irmã Isabel, Deus abençoe. Nenhuma carne será salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede, eu o anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa. Não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver cadáver, aí se reunirão os abutres. Vamos ler até o 31. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vamos ler até aqui. Aleluia. Então, esse juízo, na verdade, Jesus estava declarando que viria então juízo sobre os judeus. O que seria esse juízo? Seria a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Essas palavras de Jesus se cumpriram. E quando elas se cumpriram, né? Vamos receber aqui a Kelly. Shalom, Kelly, seja bem-vinda, amada. Deus abençoe. Essas palavras de Jesus se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, né? Então, Jerusalém foi destruída 40 anos depois de Jesus ter declarado o juízo. 20.000 soldados romanos, sob o comando do general Tito, cercaram a cidade de Jerusalém e cortaram todos os suprimentos de alimentos por 4 meses, para que o povo morresse de fome. E daí, então, os soldados entraram na cidade e mataram impiedosamente mais de 1 milhão de judeus. Os soldados incendiaram o templo e levaram 97.000 judeus cativos. Olha só. Depois, somente por volta do ano 130 a 135 depois de Cristo, que os judeus começaram a se reunir novamente na tentativa de vencer os romanos, né, através de uma rebelião. Só que aí, depois de 3 anos de batalha, infelizmente, os romanos conseguiram esmagar aquela rebelião e mataram mais 580.000 judeus. E aí, Israel deixou de ser reconhecida como nação até o ano de 1948. E também, nesse período, foi que o comandante romano ordenou que o templo de Jerusalém fosse completamente demolido, que cada pedra fosse levada embora e que a terra sobre a qual o templo havia estado fosse arada, porque inicialmente o templo tinha sido queimado, mas depois, nesse tempo aqui que nós citamos, 130 a 135 anos depois de Cristo, o templo foi realmente destruído, pedra sobre pedra foi retirado, até cavaram, né, as suas estruturas, retiraram os fundamentos, e até a terra onde o templo estava estabelecido foi arada, foi removida, né? E é interessante também porque os autores deste livro, eles também se utilizam dos escritos históricos. Joséfo, por exemplo, foi um judeu não cristão que foi convocado pelos romanos, né, a estar escrevendo tudo o que estava acontecendo com os judeus naquele tempo. Então, os escritos de Joséfo são bem fidedignos, né? Mesmo ele não sendo cristão. São bem fidedignos e atestam, né, testificam que parte das profecias ali de Mateus 24 já aconteceram. E os escritores do livro dizem que na internet nós podemos procurar os escritos de Joséfo, né? Eu ainda não consegui fazer isso, quero fazê-lo ainda, mas somente depois da conferência que vai ter aqui. Tem áudio, viu, pastora? Tem áudio? Tem áudio no YouTube, tem, e super bem narrado, ótimo. Pastora, compartilha lá na mentoria, no grupo conosco, por gentileza. Ô, glória! Isso facilita bastante, né? Porque enquanto a gente vai fazendo as coisas, a gente vai ouvindo. E é muito importante nós lermos. Até comentei em uma dessas mentorias que é assim, que eu acho importante quando a história e quando a ciência testifica o que a palavra de Deus já disse.
né? É muito importante porque não que a palavra precise de testificação, porque, né, nós cremos na palavra de Deus e sem estar presente nos acontecimentos que já existiram, nós cremos pela fé, mas é maravilhoso quando a ciência, né, como tem acontecido a ciência testificar tantas coisas que a palavra já disse, né, quando a história testifica, né, a palavra de Deus, porque é importante, né, até como fundamento mesmo, né, da palavra do Senhor. Então, os escritores aqui sempre eles vão usar Joséfo, vão citar Joséfo, vão citar alguns avivalistas, como John Wesley, vão citar alguns historiadores, trazendo também a referência, a testificação histórica dos ocorridos, tá bom? É isso, queria fazer essa introdução para os irmãos, né, principalmente onde que estão começando hoje, lembrando mais uma vez que Jesus, quando ele disse em Mateus 24, 34, ele fala o seguinte, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, aquela geração, ele estava conversando, liberando as palavras proféticas para os discípulos, dizendo, olha, não passará esta geração, boa noite, Angela querida, esta geração de vocês, ou seja, 40 anos é uma geração, sem que essas coisas aconteçam. E aí, 70 anos depois, aconteceu a destruição, né, do templo, e a invasão, né, a destruição também de Jerusalém, o extermínio de tantos judeus, e também foram muitos levados cativos, né? Então, a palavra do Senhor se cumprindo. Só que nós precisamos passar por essa desconstrução da nossa mente, porque a gente aprendeu que tudo isso aconteceria no futuro. Que todas essas três perguntas, né, essa conversa, essas palavras proféticas que Jesus lançou ali sobre os discípulos, iriam acontecer nos finais dos tempos. Mas a gente está aprendendo não, que não é tudo que vai acontecer no final. Muitas coisas já aconteceram. Então, eu não vou repetir aqui para a gente caminhar, e aí, novamente, eu incentivo os amados a assistirem as outras lives, tá bom? Na página 43, ali há passagens paralelas, né, do texto de Mateus 24, fazendo uma comparação com Marcos 13 e Lucas 21. Isso aqui eu quero recapitular também. O primeiro tópico ali é quando Jesus expôs a maldade dos líderes religiosos, né? Então, tem vários textos aqui que testificam, né, de forma diferente em cada evangelho. Quando Jesus declarou a destruição do templo, quando os discípulos questionaram Jesus sobre a destruição vindoura, sobre Jesus respondendo, falando sobre que pessoas que afirmariam serem o Cristo, né? Sobre guerras e rumores de guerras, sobre terremotos e fome, sobre o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Então, essas profecias já aconteceram lá, naquele período, né, que nós citamos aqui, já aconteceram. Então, hoje, quando nós ouvimos e vemos, né, o mundo falando de guerra, ou seja, guerras tendo seu território ampliado, enfim, a gente fica sempre ouvindo, né? Agora morreu o Papa, o próximo Papa é que será o anticristo, não é verdade? A gente fica lá, o Trump vai ser o anticristo, o Elon Musk vai ser o anticristo, ou seja, porque tudo isso foi plantado na nossa mente de uma maneira que a gente fica olhando a situação, né, olhando as questões políticas, o movimento do mundo e achando que nada dessas profecias aconteceram, mas que elas vão acontecer, tá? Mas a gente já entendeu que Jesus estava predizendo, então, a destruição do templo e também a destruição de Jerusalém, como também o extermínio, né, a morte de muitos judeus,
né, para que se cumprisse a palavra de Deus, que viria o juízo sobre o povo judeu, uma vez que eles não creram que ele era o Filho de Deus, né? Vamos lá, então, para a página 54, tá bom? Página 54. Ali, confirmação dos evangelhos paralelos, tá? Então, Jesus terminou de responder a primeira pergunta, né? Tendo explicado todos os sinais que levariam à destruição de Jerusalém e do templo. E aí, antes da gente prosseguir a resposta de Jesus, né? A segunda pergunta, a primeira, então, mestre, quando sucederão essas coisas? Ou que coisas? A destruição do templo de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Essas eram as coisas que Jesus estava predizendo que seriam destruídas, ok? Né, sabendo que o templo para os judeus era um sinal era sagrado, era o templo sagrado, era o templo onde eles se encontravam para cultuar, para adorar, para estudar a Torá, né? E Jerusalém, o lugar, a cidade sagrada. Então, Jesus dizer isso para os discípulos, de que o templo, né, tão amado por eles, tão respeitado por eles, considerado sagrado, e a cidade de Jerusalém seria destruída, trouxe para eles, sim, um sentimento de fim de mundo. Nossa, se os símbolos da nossa fé serão destruídos, o que vai sobrar para nós? O que acontecerá com a nossa fé? Né? Então, o templo e Jerusalém traziam para o povo judeu uma identidade. Essa identidade, então, foi abalada com a destruição do templo e com a destruição também de Jerusalém. Mas por um propósito muito maior do que eles poderiam imaginar naquele momento. Tá? Então, vamos lá. Há uma diferença chave, né, entre Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Quais são essas diferenças, né? Em Mateus 24, 3, então os discípulos fizeram as 3 perguntas a Jesus. Primeiro, quando sucederão estas coisas? Segunda, qual será o sinal da tua vinda? Terceiro, e quanto ao final dos tempos, né? Em contraste a Mateus 24, nem Marcos nem Lucas registram a segunda e a terceira perguntas. Não está nos registros de Marcos nem de Lucas. Então, vou ler aqui Lucas 21, versículos 5 a 7, que diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aqui nós lemos Lucas 21, de 5 a 7. Agora, Marcos 13, de 1 a 4, também é bem semelhante a essa passagem, né? Marcos. Alguém está com a Bíblia aí que gostaria de ler? Marcos 13, de 1 a 4. Ninguém quer ler? Então, vou ler aqui. Vai ler, Ronaldo? Não? Tá bom. E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a serem cumpridos? Então, a leitura de Marcos também é bem semelhante a Lucas, né? E eles não perguntam nada, na verdade, sobre os sinais da vinda de Jesus e nem sobre o fim do mundo, né? E aí é importante a gente constatar isso, porque nos dá uma estrutura clara para entendermos melhor Mateus 24, né? Uma vez que Marcos e Lucas relatam apenas a pergunta sobre quando o templo seria destruído, nós sabemos que o Senhor Jesus estava respondendo exatamente a essa pergunta, quando ele falou sobre as pessoas que afirmariam ser o Cristo, sobre as guerras, sobre terremotos, sobre fome, sobre perseguições e outras profecias que ele disse. Então, as respostas que Jesus deu em Marcos e Lucas são quase idênticas às respostas dadas por Jesus também em Mateus 24, tá? Então, diante disso, os escritores aqui dizem que é razoável concluir que Jesus estava falando sobre a destruição do templo e também sobre a destruição de Jerusalém, né? Essa conclusão é uma confirmação de que Mateus 24, de 4 a 22, está respondendo apenas a primeira pergunta, né? Ou seja, quando sucederão estas coisas? É importante reconhecer, então, os paralelos dos evangelhos, né? Porque eles também mostram o quanto a visão futurista está equivocada, né? Quando eles tentam combinar as 3 perguntas registradas em Mateus 24, como se todas elas estivessem questionando ou falando sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o final dos tempos, tá? Entretanto, não temos que ter dúvida de que a primeira pergunta era sobre a destruição de Jerusalém do templo, fato que ocorreu 70 anos depois de Cristo, na mesma geração dos discípulos, tá? Exatamente como Jesus profetizou. Então, a gente agora lê esse texto com outro entendimento, não é, amados? Nós vamos ler com outro entendimento. Observações finais sobre a primeira pergunta. Toda a ênfase é pouca sobre a importância do acontecimento da destruição de Jerusalém e do templo. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade santa. O Monte Moriá, né, o qual estava no templo, era o local onde Abraão estava disposto a oferecer o seu filho Isaque. Está lá em Gênesis 22, 2. O Monte Moriá também foi o lugar onde Deus apareceu a Davi, lá em 2 Crônicas 3, versículo 1. Também foi o lugar sobre o qual Salomão havia construído o primeiro templo, ou seja, o Monte Moriá tinha uma importância profética na vida do povo de Deus, né? Então, era ali que os sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados do mundo, né? Pelos pecados do povo, perdão. Quando o templo, então, foi destruído, um lugar profundamente sagrado, né? A herança judaica também foi destruída. Em certo sentido, eles foram separados de Deus. Eles perderam a sua identidade porque o sistema religioso deles foi abolido. Ou seja, os símbolos da religião, que eram o templo e Jerusalém, foram abolidos, foram destruídos. E isso trouxe a eles uma perda de identidade, né? Do local sagrado, onde eles se reuniam para estudar a Torá, para prestar cultos ao Senhor. E Hebreus, ele fala isso de uma forma muito interessante, no capítulo 8, versículo 13. Tá bom?
Vamos ler aqui uma parte desse capítulo. Hebreus 8:13, né? Na verdade, é interessante ler todo, né? 13. Peraí. Pode falar, pastora Valéria, depois eu leio. Eu não estava vendo. Pode Eu falar. queria dizer que, se a senhora quiser, eu posso ler também, tá? Por favor. Então leia. Capítulo 8 de Hebreus, pode ler inteiro, não só o 13, tá? Só tem Tá bom. 13 versículos, mas ele é bem importante. Vou ler da versão NVT, tá? Ótimo. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Obrigada, pastora Valéria. Oi, linda. Que linda. Gente, como esse texto de Hebreus é forte, o 7 também, o livro de Hebreus, né, maravilhoso, mas esse texto é muito forte, porque Jesus precisava acontecer essa destruição do templo, a destruição de Jerusalém, para que houvesse uma quebra da antiga aliança, para que eles entendessem que Jesus era o sumo sacerdote, que em Jesus, né, a partir de Jesus, a partir do sacrifício dele, não haveria mais necessidade, né, de matar os animais, não é verdade? Não haveria mais necessidade. Shalom, Débora, seja bem-vinda, boa noite.
mas necessidade de os sacerdotes estarem matando animais em favor da remissão dos pecados do povo. Jesus precisava tirar aquelas simbologias para que eles se voltassem a ele, reconhecendo como Machia, como Messias. Então, Jesus foi e mexeu, né, nas estruturas da religião, né, quando o templo de Jerusalém ele foi destruído, isso determinou o fim do antigo sistema religioso, da antiga aliança. E foi então, a partir de Jesus, proclamada uma nova aliança, como foi lido aqui no versículo 13. E isso significa o quê? Que a primeira aliança se tornou antiquada, se tornou sem valor, né? E o que se torna superado, envelhecido, está próximo ao aniquilamento. Eu sei que a pastora leu na versão NVT, né? Está próximo ao aniquilamento, ao desuso, né? Perde a importância, porque uma nova aliança, através do Machia, foi estabelecida. É interessante, isso nos aponta o quanto, quando Deus, né, nos liberando os 10 mandamentos, e o primeiro deles é: não farás para ti imagem de escultura, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E a gente entende que, embora a gente pode até entender o quanto era importante o templo para os judeus, o quanto era importante Jerusalém para eles, né, principalmente porque fazia parte da cultura deles, da vida deles, da história deles. Eles acabaram idolatrando o templo, idolatrando a cidade, né, no lugar de Deus, e ficaram cegos para a revelação de que Jesus era o Machia, né? Então, por isso que houve realmente o juízo sobre o povo de Deus, mas nem por isso Deus deixou de amar o povo de Israel. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, e nós também, né? Fomos enxertados nessa árvore. Fazemos parte do Israel do Senhor. Ok? Então, nós temos uma nova aliança através de Jesus. Uma nova aliança com melhores promessas. Nós temos, então, um sumo sacerdote que fez o sacrifício final e definitivo a nosso favor, né? E nós glorificamos ao Senhor por isso, porque isso houve uma mudança total e plena na perspectiva do nosso relacionamento com o Senhor, né? E da nossa identidade. Então, a nossa identidade não está presa ao templo e não está presa ao local, a um lugar, a uma cidade. A nossa identidade, nós recebemos uma nova identidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus, né? A partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador e é o nosso Salvador, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós recebemos uma nova identidade de filhos de Deus, uma identidade de sermos nação santa, povo adquirido, né? Sacerdócio real. Então, mudou a nossa identidade a partir de Jesus Cristo, né? O sangue dele é perfeito, né? Para mudar a nossa identidade, mudar a nossa história. Antes de nós seguirmos, alguém gostaria de completar essa parte, da gente caminhar? Alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Que gostaria de compartilhar? Ninguém? Ou alguma pergunta, né, pastora? Porque talvez Pode, não tenha entendido. pode ser pergunta também, fiquem à vontade. Muita informação, né? Mas podem perguntar. Se alguém tiver uma dúvida, a gente responde. Tá bom? Então tá, então vamos seguindo. Não se acanhem, tá, amados? Em nome de Jesus. Então agora nós vamos seguir mais um pouquinho aqui,
para a pergunta número 2, que foi feita lá em Mateus 24. A pergunta número 2 é: qual será o sinal da tua vinda? Então, os mestres, né, que ensinaram para a gente a visão futurista, entendem essa pergunta como sendo relativa à segunda vinda de Jesus. Tá? Eles dizem que Jesus voltará à Terra depois que todos os sinais e maravilhas contidos ali, preditos por Jesus, ocorrerem, né? Em outras palavras, em algum ponto do nosso futuro, depois de guerras, terremotos, fome, perseguição, então Jesus voltará. Tem hora que dá frio, tem hora que dá calor, mas faz parte, né? Por outro lado, a visão preterista parcial é duro, pastora Valéria, não é fácil, não. Ai, ai. Por outro lado, né, a visão preterista parcial tem um entendimento diferente, tá? Como já foi estudado, né? Vários sinais já aconteceram, né? Várias profecias já aconteceram, né? Esses sinais se cumpriram, né? Fome, terremotos, guerras já aconteceram no ano 70 depois de Cristo, né? Essas profecias não são para o futuro. Agora, a gente precisa entender o que os discípulos estavam querendo dizer quando perguntaram qual será o sinal da tua vinda. Aqui modifica bastante também o que nós aprendemos. Então, quando as pessoas lerem essa pergunta atualmente, tem uma mentalidade bem diferente do que os discípulos tinham há 2000 anos. Então, a gente precisa contextualizar, né, aquele momento que eles estavam vivendo ali. Quando os discípulos estavam sentados com Jesus no Monte das Oliveiras, eles não estavam pensando na segunda vinda de Jesus Cristo. Eles ainda não estavam nesse entendimento, porque, na verdade, eles não estavam ainda nem entendendo direito que Jesus ia morrer, que Jesus, né, eles nem estavam entendendo isso ainda. E aí eu queria que vocês lessem também Mateus 16, do 21 a 23, e depois Mateus 20, de 17 a 23. Naquele momento da vida deles ali, do relacionamento com Jesus, naquela conversa, eles não estavam convencidos de que Jesus ia morrer. Então, eles não estavam falando da segunda vinda de Jesus, tá? Então, alguém pode ler Mateus 16, de 21 a 23. Vamos, gente, com a Bíblia aí na mão. Eu não vou pedir para explicar, não. Por enquanto, não, né? Estou dando um. Vou começar a escalar as leituras, viu? Né, pastora Valéria? Se você achou, pastora, pode ler. O outro eu peço para alguém ler. A Irã, você pode ler o outro, preparar a tua Bíblia aí para ler Mateus 20, de 17 a 23? Depois que a pastora Valéria lê? Pode ler, pastora. Vou ler agora na Peshitta. Ah, que bom. E a partir de então, Yeshua começou a mostrar a seus talidim que estava preparado para ir a Jerusalém e sofrer muito nas mãos dos anciãos e dos líderes dos Kohanim e dos Sofrim, e que deveria morrer, e ao terceiro dia se levantaria. E Queifá o tomou e começou a repreendê-lo e disse: Elohim, proíba, meu senhor, que isso lhe seja feito. Ele, porém, voltou-se e disse a Queifá: Vá para trás de mim, Satã. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Elohim, mas nas dos homens. Queifá é Pedro. Jerusalém é Jerusalém. Uhum. É isso aí, pastora. Veja bem que nesse texto, Pedro, então, né? Ele se indigna. Não, Jesus, você não vai morrer, não. Né? Deus seja gracioso contigo, de modo algum isso jamais te acontecerá.
Ou seja, Jesus estava preparando os discípulos para o momento da sua morte, estava explicando a eles o tempo todo, né, que isso iria acontecer, né, e qual o objetivo da sua morte, estava explicando para eles também que ele iria ressuscitar, mas eles ainda não estavam entendendo o significado de tudo isso, eles não tinham o entendimento de que Jesus realmente iria morrer. Então, nesse contexto, nesse sentido, eles não estavam pensando na segunda vinda de Jesus, porque nem eles estavam entendendo que Jesus realmente iria morrer. Airan, você consegue ler, querida? Mateus 20, de 17 a 23? Ô, pastora, eu tô com 2% do celular aqui, eu coloquei para carregar. Tá bom, querida. Pastora Rafa, você Eu consegue? posso, pastora. Ou então, bora lá, querida. Obrigada. Mateus 12. Não, 20, de Ah. 17 a 23. Tá bom, então. Só um momento. Tá. Mateus. Porque eu tô olhando pelo celular. 20. Tá. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam, e ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Até quanto, pastor? Tá. Perdão, 17 até o 23. Até o 23. 23. Pronto. Isso. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, se curvou e pediu a ele um favor. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Promete que, quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam ele. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem ele quiser. Obrigada, pastora. De nada. Obrigada. Olha só, gente, o texto está muito claro, né? Jesus estava ali dizendo para eles, né, o que eles desejavam. A mulher, né, a mãe, oh, meu Deus, pedindo o favor dos seus 2 filhos, que cada um sentasse à direita e outro à esquerda, porque eles estavam achando que o reino de Jesus ainda seria manifesto que o reino de Jesus era um reino terreno, não era um reino espiritual. Eles estavam esperando, na verdade, um Messias, né, um Salvador que viesse libertá-los de uma vida de opressão, né, que viesse devolver a eles o reino que eles gostariam de ter, a terra que eles gostariam de ter, né? Então, eles não estavam convencidos de que Jesus ia morrer, muito menos de que ele voltaria à terra algum dia. Então, eles não estavam perguntando, quando eles perguntaram qual será o sinal da tua vinda, não era sobre a volta de Jesus, porque ali eles nem estavam entendendo que Jesus iria morrer, tá? Mas, afinal, então, o que eles estavam perguntando, né? O que eles queriam dizer com isso? O que significava para eles a vinda de Jesus, né? Então, naquele momento da história, eles estavam procurando um Messias. Essa era a esperança primordial deles. Eles estavam procurando um Messias que viesse e estabelecesse um reino no qual os judeus tivessem o domínio e reinassem para sempre. Então, eles estavam, na verdade, esperando um Messias, um governo humano. Eles não estavam esperando um governo espiritual. Eles queriam um governo humano, para que eles pudessem se estabelecer, né? Então, quando a gente conhece esse dado, nos traz um entendimento diferente, né? A gente entende que eles não estavam querendo saber quando Jesus iria voltar, né?
Então, a mãe lá dos filhos de Zebedeu perguntou, né, se ele poderia deixar os filhos dela uma à direita e outra à sua esquerda, porque ele achava, então, que Jesus, em algum momento, ia se estabelecer em posição de governo, né, como um governador. E ela queria lugar de privilégio, que os filhos dela tivessem lugares privilegiados. Então, o pensamento dessa mãe, por exemplo, revela o que estava na mente deles, né? Então, na verdade, quando eles perguntam a Jesus qual será o sinal da tua vinda, na verdade, eles estão perguntando quando entrarás no teu reino ou quando assumirás a tua posição e te revelarás como rei. Essa era a expectativa que eles tinham com relação a Jesus. Que em algum momento Jesus pudesse se autodenominar governante, né, pudesse assumir uma posição de governo sobre Jerusalém, né? Quando ele iria se revelar como rei, quando ele iria se colocar. Então a mente deles ainda não tinha alcançado, eles não tinham tido a revelação de que Jesus estava falando de um reino celestial, um reino espiritual. Ok? Então, quando esses fatos aconteceram, na verdade, também aconteceram depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, né? Aí, quando Jesus morreu, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, ele se assentou em um trono à direita de Deus, à destra de Deus. E aí toda a autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra. Jesus entrou no seu reino no instante em que ele subiu ao céu e sentou-se ao lado de seu Pai. E isso aconteceu há quase 2000 anos, na geração em que os discípulos viviam. Naquela geração, né? Eles puderam ver, eles puderam vivenciar isso, né? Nem todos entenderam, mas quem entendeu já tirou da mente, né, de que Jesus era um homem, era um rei que iria governar humanamente, mas ele fazia parte do governo de Deus. Então, o reino que Jesus estava manifestando enquanto estava desenvolvendo o seu ministério era o reino de Deus. Por isso que ele falava assim: quem vê a mim, vê ao Pai, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus estava sempre manifestando o reino do Pai na terra, para que eles entendessem quem o havia enviado, para que eles entendessem qual era o propósito dele nessa terra. Não era um governo humano, né? Um governador, um rei humano, mas ele representando o reino de Deus na terra. Vamos lá. Para confirmar essa informação, vamos ler aqui as palavras de Jesus em Mateus 16, 28, que diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só. E Marcos também, semelhantemente, relata as palavras de Jesus. Marcos 9:1 diz assim: dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, muitos de vocês não vão morrer antes de verem, né, que o reino de Deus é chegado na terra, que é o próprio Yeshua, que é o próprio Jesus, né? Ele já estava entre eles. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele declarou isso: é chegado o reino dos céus. Aleluia! É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Então, Jesus não poderia ter dito isso, amados, de maneira mais clara, né? Na verdade, ele declarou que algumas pessoas que estavam vivas naquele tempo da história, que estava se desenrolando, viveriam para vê-lo entrar no seu reino.
né? Quando Jesus, então, ressuscitou, apareceu ainda algumas vezes para os seus discípulos, depois ele subiu aos céus. Então, muitos que estavam ali viram isso e entenderam isso, que Jesus voltou para o reino do Pai, para o reino celestial. Então, com esse entendimento sobre entrar no seu reino, podemos agora ver a resposta do nosso Senhor Jesus. Então, aqui os escritores estão dizendo que, ao considerar esse argumento, nós não devemos concluir imediatamente que a visão, né, preterista parcial rejeita a segunda vinda de Jesus. Não é isso, tá? Nós sabemos que Jesus voltará à Terra em algum momento do futuro, né? E depois vamos estudar mais sobre isso. Mas que naquele momento é que a segunda pergunta dos discípulos não foi sobre a segunda vinda de Jesus, mas sobre a entrada dele no seu reino, uma vez que eles estavam na expectativa de que Jesus seria um rei governando de forma física, tá? E aí, Jonathan Edwards fala o seguinte: é evidente que quando Cristo fala sobre a sua vinda, sobre ele ter se revelado, sobre a sua entrada no seu reino, ou sobre a sua vinda no seu reino, ele diz respeito à sua aparição naquelas grandes obras do seu poder, justiça e graça, que devem ocorrer na destruição de Jerusalém e em outras providências extraordinárias que devem ocorrer nessa ocasião. Aí tem uma observação aqui que diz assim: alguns preteristas parciais ensinam que a vinda de Jesus não foi apenas o fato de Cristo receber autoridade sobre um reino, mas também a sua vinda significa um juízo sobre a nação judaica. E aí, Jesus então responde a essa segunda pergunta. É útil ver o quanto a destruição de Jerusalém está intimamente associada à entrada de Jesus no seu reino. Jesus disse, logo em seguida à tribulação daqueles dias, né, em Mateus 24, 29. Vou reler aqui. Mateus 24, 29 diz assim: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então, Jesus disse que em seguida à destruição de Jerusalém, os discípulos saberiam então que ele havia entrado no seu reino. Ele fala sobre essa entrada no versículo seguinte, no versículo 30. Fala sobre o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não aparecerá no céu o Filho do Homem, mas aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então a visão futurista olha para essa palavra e visualiza Jesus aparecendo no céu, né? Porém, se a gente observar com atenção, esse versículo não diz que Jesus aparecerá no céu. Ele diz que o sinal aparecerá no céu. E aí o escritor diz que o sinal é semelhante a um cartaz que declara alguma coisa, né? Qual é o sinal? É o sinal do Filho do Homem. Não é Jesus quem aparecerá, mas sim o sinal. E nós vamos falar mais sobre isso, né? A versão King James de Mateus 24, 30, em língua inglesa, diz o seguinte: e então surgirá o sinal do Filho do Homem no céu. Tradução dos escritores. Mais uma vez, a leitura cuidadosa nos leva a ver que não é Jesus quem aparecerá, mas é o sinal. E o que esse sinal indicará? Que o Filho do Homem está no céu.
Ele sentou-se no seu trono. Ele venceu. Aleluia. As versões King James e New American Standard Bible da Bíblia na língua inglesa referem-se ao Filho do Homem no céu usando palavras diferentes. Na King James diz que ele aparecerá no Beaven, ou seja, no terceiro céu. Ao passo que a outra versão, a New American, se refere ao Filho do Homem no sky, na abóboda celeste. Ambas as versões estão corretas porque a palavra grega ourano pode ser traduzida, dando a entender qualquer uma das duas formas. Entretanto, se a palavra céu se referir à abóbada celeste, aí o leitor pode visualizar Jesus em meio às nuvens. Por outro lado, se entendermos que Jesus está no terceiro céu, nós podemos então visualizar que Jesus está com o seu Pai assentado em seu trono. É essa a visão do terceiro céu que corresponde à entrada de Jesus no seu reino. Então, os discípulos que viram a ascensão de Jesus, eles viram Jesus entrar no seu reino. Então, é ali que eu creio que eles entenderam, olha, então, realmente, ele já entrou no reino dele, o reino dele não é deste mundo, né? Não é deste mundo. Aí ele faz aqui uma pergunta, né, para a gente se colocar no lugar dos discípulos há 2000 anos atrás. Eles estavam com sentimento de perda, né, de que Jesus iria morrer. Aí depois que Jesus subisse ao céu, como é que eles saberiam que ele realmente havia chegado lá? Como eles saberiam que ele havia recebido toda a autoridade sobre o céu e a terra? É exatamente isso que Jesus estava lhes dizendo. Ele estava respondendo à pergunta: qual será o sinal da tua entrada no teu reino? O sinal é, Jesus havia acabado de falar-lhes sobre todos os sinais que culminariam com a destruição de Jerusalém e do templo. Né? Essa destruição era o sinal. Ela era o cartaz. Quando vissem a destruição de Jerusalém e do templo, eles saberiam sem dúvida que Jesus Cristo estava no seu trono do céu. Olha só, acho que vocês estão escrevendo no chat, eu estou esquecendo de ler, né? Não, é só cumprimentando, as queridas nos cumprimentando. Então, amados, o sinal do céu sobre Jesus foi exatamente o que aconteceu com Jerusalém e com o templo de Jerusalém. Isso vai ficar mais compreendido agora, tá? Para adquirir esse entendimento acerca do impacto que esse sinal exerceu sobre os discípulos judeus no primeiro século, a gente pode comparar o que aconteceu no Japão em 1945, quando as duas bombas atômicas, né, atingiram Hiroshima e Nagasaki. Quando aquelas bombas dizimaram as duas cidades, o povo japonês que assistia à distância entendeu que a guerra havia terminado. Eles haviam perdido e os Estados Unidos haviam assumido o controle. Agora, nós comparando esta situação com o que aconteceu quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, mais pessoas morreram em Jerusalém do que quando as duas bombas atômicas foram lançadas no Japão. Por quê? Porque a nação judaica caiu, o templo foi destruído. Esse foi o sinal. Esse foi o sinal. Tá bom? Quando o templo foi destruído, o sistema religioso judaico chegou ao fim. As pessoas já não podiam mais se aproximar de Deus através do templo com sacrifícios de animais. Por quê? Porque havia um novo sumo sacerdote. O véu se rasgou, né? A pedra que os construtores haviam rejeitado havia se tornado a pedra angular. Havia um novo templo sendo construído com pedras vivas. Esse era o sinal de que Jesus havia entrado no seu reino.
O trono de Davi havia sido elevado ao céu a partir dele, a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo governaria sobre o seu reino eterno. Amém? Então, as pessoas, para se aproximarem de Deus, não seria mais através do templo, não seria mais através do sistema religioso antigo, seria através de Yeshua HaMashiach, seria através do Filho de Deus. Elas teriam que reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Ok, queridos? Dúvidas, perguntas, complementos? Eu não vou seguir mais, não. Nós vamos parar por aqui. Não vamos até a página 64, porque tem várias informações para nós absorvermos. Amém? Quem quiser compartilhar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, fique à vontade. Se não temos, outra lindinha ali no colo da pastora Valéria. Se não temos, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui nessa noite. Sugiro a vocês que assistam, mesmo quem já assistiu, né, assista novamente, procurem comprar o livro é um valor acessível, ele entrega aí em todo o Brasil, né? Esse livro é entregue. Leiam Mateus 23 e 24. Eu vou começar a colocar algumas tarefas, tá bom? Para marcar um pouco mais o entendimento daquilo que nós estamos aprendendo e vai ajudar que vai fixar. Vou fazer aí um questionário, tipo uma lição de casa, né? Para que todos possam ler, responder, refletir, que isso vai ajudar bastante na absorção, né, desse conhecimento, desse entendimento. Eu tenho certeza que quem está trazendo revelação é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, não se desesperem, né? Mas precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e revelação. E é interessante porque o próprio escritor, no seu prefácio, né? Deixa eu ver se foi no prefácio. Ele mesmo sugere que nós possamos pedir ao Espírito Santo, né, que nos dê entendimento, né? É para ler o livro com a ajuda do Espírito Santo, a gente tenha entendimento. Ah, que bênção, irmão Rubens, glórias a Deus. Que bom, um abraço também, Deus abençoe, viu? Glórias a Deus. Amém, queridos? Então, eu sei que aos poucos nós vamos absorvendo esse entendimento, eu vou fazer um questionário e vou pedir para que, vou dar aí um mês, tá bom? Vai ser dessa aula para trás, tá? Um mesinho aí para que os outros, as pessoas que estão entrando, possam assistir às outras aulas, ler livro, para quem já tem o livro, ouvir o livro, né, pastora? Você vai compartilhar com a gente lá na mentoria pastoral, e eu acho que vai fixar melhor esse entendimento, tá bom? Porque nós estamos, né, debaixo de uma cobertura apostólica, e absorvemos, né, esse entendimento de uma escatologia vitoriosa, não é uma escatologia derrotista, mas trazendo o entendimento de que nós, como igreja do Senhor, nós vamos reinar com Jesus. E nós já estamos aqui para manifestar o reino dele. Então, não é esperar ele vir para a gente manifestar, é manifestar agora, até que ele venha. Até que ele venha, até que sejamos convocados por Jesus, né, por Deus, até que ele nos convoque, precisamos manifestar o seu reino na terra, né, não deixar que as estruturas antigas venham nos roubar daquilo que o Senhor tem nos revelado para esse tempo, de sermos uma igreja vitoriosa, uma igreja de governo, não uma igreja com pensamento escravo, não é, amados? Nós também aprendemos muito nesse final de semana a tirar da nossa mente a mente escrava, porque o Senhor Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, né? Nós éramos escravos como estávamos no pecado,
mas nós somos chamados a sermos livres, né? Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, onde Cristo habita. Então, nós já governamos com Jesus. Então, a nossa mente precisa passar por essa mudança, por essa transformação. Termos a mente de águia, né? A águia, ela sempre olha do alto, ela tem a visão do alto. E nós precisamos ter a visão do alto, que é a visão de Deus, né? Ter o entendimento de Deus para tudo aquilo que Ele tem nos revelado agora. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como uma forma de estreia, eu vou pedir para o Ronaldo orar. Você pode orar, Ronaldo? Peguei de surpresa aqui, né? Agradecendo a Deus, né? Vamos agradecer a Deus pela presença de todos que estão online, dos irmãos que vão assistir depois. Agradecer a Deus por esse tempo de estudo e de comunhão também. Pode ser? Pode ser? Então, deixa Deus te usar aí, meu irmão. Amém. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, que hoje é meu primeiro dia, Senhor, que nessa mentoria castológica vitoriosa, Senhor, eu creio, Pai, que é tempo de nós aprender muito, Senhor. E Tu sabes, Tu conheces nossos corações, Pai, que nós estamos com sede de aprender, de um novo tempo, Senhor, que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, para a qual estou fazendo parte, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor vem revelar dos céus, Pai, para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém, queridos. Shalom, Amém. boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigada pela presença. Amém. Deus abençoe. Beijinho também. Deus abençoe. Um bom descanso a todos em nome de Jesus, tá? Tchau, Amém. tchau. Pastora Valéria, compartilha lá no grupo, pode ser, quando possível? Tá? Esse Agora, link, eu vou lá, oh, glória, aleluia. enviar, tá? Amém, obrigada. Shalom, amados, Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom, shalom para todos. Shalom.